Quero saudar todos e todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E dizer que é uma alegria muito grande poder nesta noite estar aqui junto com você aí na sua casa, através das redes sociais que tanto tem nos ajudado a juntos celebrarmos o nosso Deus, juntos cultuarmos o nome do nosso Senhor. E é uma grande alegria porque hoje não é somente o dia do Senhor, o que já é bastante, mas hoje é alegria dupla porque nós participaremos da ceia do Senhor. Faremos parte ativamente do corpo de Cristo, porque a ceia é a representação da comunhão do corpo de Cristo. É na ceia que nós estabelecemos uma aliança com o Senhor e uns com os outros. E é neste espírito que eu quero te convidar neste momento, pegar a sua Bíblia. E quero também, enquanto você vai aí pegando, procurando, buscando a sua Bíblia, te pedir que se separe, né? Que você possa se colocar nesse momento num local reservado, ou se você está junto com a sua família, que você possa se desligar de tudo que está à sua volta, porque agora é momento de nós cultuarmos ao nosso Deus, é momento de nós adorarmos o nosso Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler somente 2 versos, 17 e 18. Livro de Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. A palavra do Senhor diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe, meus amados, ontem, enquanto eu me preparava para esta palavra, eu tive um momento muito especial e particular com Deus, porque enquanto eu pedi essa palavra para o Senhor, eu pude quase que ouvir fisicamente, né? Deus me fazendo uma pergunta no meu coração, na minha mente, e a pergunta que Deus me fez, eu quero compartilhar com você nesta noite. Deus me fez a seguinte pergunta: por que eu o adorava? Por que eu o adoro? Eu quero convidar você a refletir alguns segundos aí, onde você está. Por que você adora a Deus? E sabe, meus amados, mesmo depois de tanto tempo de caminhada servindo a Deus, eu confesso que fiquei pensando diversos motivos, né, do porquê eu adorava a Deus. Mesmo sabendo que eu não adoro a Deus pelo que Ele faz, mesmo sabendo que eu não adoro os feitos de Deus, eu louvo os feitos de Deus, mas eu adoro a Deus pelo que Ele é. Quando eu adoro a Deus, eu não adoro pelo que Ele me deu, eu adoro porque Ele é Deus. E mesmo quando eu tenho o sentimento de que não recebi algo que queria, que Deus deixou de fazer algo por mim, essa coisa humana nossa de às vezes achar que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, Deus não muda, Deus segue sendo Deus. Se Deus age a meu favor ou se Deus não age a meu favor, Deus é. Se Deus
se Deus faz o que eu preciso ou não faz o que eu preciso, não muda a essência de quem Ele é. E sabe, meus amados, a gente precisa aprender, e talvez por isso Deus tenha me feito aquela pergunta. A gente precisa aprender a separar o Deus que é do Deus que faz. Porque, meus amados, sou eu quem preciso adorar a Deus. Porque sou eu que preciso estar na presença de Deus, reconhecer quem é Deus na minha vida. Sou eu que preciso ter a minha fé alimentada. Sou eu que não posso permitir que o medo, que a dor, que o pecado, que a dúvida, que a incerteza, que a insegurança me faça esquecer de quem Deus é. Porque se eu esqueço, meus amados, quem Deus é, eu não consigo enxergá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Sabe, meus amados, através desse texto e da pergunta que Deus me fez, eu pude compreender o sentimento de Abacuque. Quando Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira não fale e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, ainda assim eu louvarei e me alegrarei no meu Senhor, exultarei o meu Deus, o Deus da minha salvação. Sabe, meus amados, a irmã Elza, acho que muitos aqui conhecem, ela já esteve aqui algumas vezes. Ela costuma repetir muito uma frase muito simples, mas que apesar de ser muito simples, eu demorei bastante para entender o porquê que ela falava tantas vezes aquilo. E a frase que ela diz é bem curtinha. Ela costuma dizer assim: Deus é lindo. E Deus é lindo é tão importante de se entender e tão profundo, porque a beleza de Deus não requer cabeleireiro, nem cirurgia estética, porque Deus é. E entender a beleza de Deus é entender o porquê que você adora a Deus. Então eu pude entender, e eu quero compartilhar isso com vocês, o porquê que eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus porque Ele me permitiu conhecer a sua existência. Ele me permitiu sentir a sua presença. Ele me permitiu saber quem Ele é. Ele me permitiu sentir a presença do seu Santo Espírito. Eu adoro a Deus, porque assim como Paulo, hoje, não sou eu mais quem vivo, mas é Deus, através de Cristo Jesus, que vive em mim. Você quer adorar a Deus, meus amados, profundamente, do fundo da sua alma, do seu coração, com o seu espírito? Ainda que a figueira não floresça, Deus é Deus. Saiba disso, experimente isto. Tenha esta certeza no seu coração.
Saiba quem você é em Deus e com Deus, e você vai conseguir adorá-lo, fiel e verdadeiramente. Nós vamos orar nesse momento, para que o Santo Espírito de Deus possa habitar em cada um de nós constantemente, porque é para isto que Jesus veio, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com o Pai. E a adoração, meus amados, nada mais é do que experimentar comunhão com Deus. Porque quando eu experimento comunhão com Deus, eu posso sentir, eu posso perceber a beleza que há nele. E quando eu consigo perceber a beleza que há em Deus, não há nada à nossa volta que possa nos separar desta relação de intimidade e de adoração com o Pai. Curva aí a sua cabeça, fecha seus olhos. Nós vamos fazer agora uma oração de adoração ao nosso Deus, porque Ele merece, porque Ele é Deus. Eterno Deus, soberano Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Pai querido. E eu quero, meu Pai querido, nesta noite, meu Pai querido, mais uma vez, meu Pai querido, dizer que o Senhor é o meu Deus, dizer que o Senhor é o nosso Deus, dizer que o Senhor é o Deus criador de todas as coisas, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de ser, Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o teu santo nome, meu Pai querido, adorado seja o Senhor para todo sempre, meu Pai querido, porque só o Senhor, pelo que o Senhor é, meu Pai querido, é digno de receber toda adoração, toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, porque o Senhor é Deus. Muito obrigado, meu Pai querido, porque um dia, Senhor Deus amado, o Senhor me permitiu te conhecer em Cristo Jesus, meu Pai querido. Muito obrigado, meu Pai querido, porque o Senhor um dia, meu Pai querido, me fez experimentar da sua presença, do seu toque, do seu cuidado, do seu amor. E ainda, meu Pai querido, que nada neste mundo, Senhor Deus amado, possa, meu Pai querido, refletir a sua grandeza, ainda que as circunstâncias, meu Pai querido, Senhor, nos entristeça, meu Pai querido, e às vezes até entorpeça os nossos sentidos, meu Pai querido. Eu, Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, meu Pai querido. Eu te adorarei porque o Senhor é maravilhoso, Senhor, pelo que o Senhor é, meu Pai querido, porque nada muda quem o Senhor é, meu Pai querido. A sua essência não pode ser modificada, meu Pai querido. Por isso eu te adoro, meu Pai querido, porque o Senhor, meu Pai querido, é o meu Deus, meu Pai querido. O Senhor é o Deus da nossa igreja, Senhor Deus amado. O Senhor é o Deus de todos aqueles, meu Pai querido, que confessam o nome de Cristo Jesus, meu Pai querido. Louvado e engrandecido seja o seu nome, não somente hoje, meu Pai querido, mas em todos os dias da minha vida e por toda a eternidade, meu Pai querido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero também, meus amados, neste mesmo espírito, te convidar a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, nós vamos ler este texto e passaremos ao nosso momento onde nós consagraremos nossos dízimos e ofertas. Quero dizer a todos vocês que a fidelidade ao nosso Deus é prova
do nosso amor, não somente com a igreja física, mas com cada irmão, com cada irmã e principalmente com o reino de Deus. Abra aí a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler dos versos 10 até o verso 18. Você já deve estar vendo aí na sua tela o número da nossa conta bancária. A gente sabe o quanto que irmãos e irmãs têm passado momentos difíceis, momento de redução de carga horária, de redução de rendimento, e nós sabemos que não é fácil, mas eu quero te convidar a confiar no Deus Todo-Poderoso, porque é Ele quem cuida de cada um de nós, e é na mão dEle que nós entregamos não somente os nossos dízimos e ofertas, mas principalmente o cuidado com a nossa vida. 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 18, diz assim: Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Mas quem sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei eu, meu Deus, que tu sonda os corações e que te agradas da integridade. Eu também, na integridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e estes pensamentos, e encaminha o seu coração para ti. Sabe, meus amados, eu gosto muito desse texto, porque aqui Davi, ao consagrar tudo aquilo que ele estava ofertando para a construção do templo, de um templo para Deus, tudo isso que ele fez debaixo de um critério. Não é um critério dele, é critério de Deus. Porque ofertar e dizimar, meus amados, não é simplesmente pegar um dinheiro e dar, depositar numa conta. Dízimo e oferta é relação com Deus.
Percebam que Davi começa lá no verso 10, o texto começa dizendo que Davi louvou a Deus, louvou e adorou a Deus. E isso quer dizer que o momento de ofertar, para que eu e você possamos ofertar, o primeiro passo é reconhecer quem Deus é. Saber quem Deus é indispensável, porque quando eu sei quem Deus é, eu sei a origem de todas as coisas na minha vida. Saber e reconhecer o tamanho de Deus, o poder de Deus é o primeiro passo para um coração que se abre para ofertar e dizimar. E é isso que Davi faz aqui, ele louva, ele adora a Deus, ele diz: Deus, a ti pertence todas as coisas, de ti vem todas as coisas, por isso nós louvamos e glorificamos o teu santo nome. Mas tem um segundo passo aqui também, lá no verso 14, porque Davi vai dizer assim: mas quem sou eu e quem é o seu povo para te doar todas essas coisas? Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim: Deus, nós não somos nada. Será que tem alguma coisa em mim que eu posso te dar, Deus? Será que tem algo em mim que possa te agradar? E o terceiro passo é que Davi vai dizer que sabe que Deus sonda os corações. Sabe o que isso quer dizer, meu amado, minha amada? Davi está dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe que não é pela quantidade que eu estou doando, que não é pelo material que eu estou fazendo pelo Senhor, mas é pela sinceridade do meu coração em te agradar. E para mim, ofertar e dizimar passa necessariamente por esses três passos: reconhecer quem é Deus, reconhecer a nossa dependência dEle e fazer com um coração sincero de quem quer agradar a Deus. E por isso eu quero te convidar nesse momento a pegar aí seu envelope de dízimo, e se você não tiver com ele na mão, não tem problema. Coloca aí sua mão no seu coração, pensa na sua oferta, pensa no dízimo que hoje você pode dar. E nós vamos consagrá-lo a Deus, assim como Davi e o povo fez nesta passagem, nesse momento de construção do templo. Que você possa saber que através dos seus dízimos e das tuas ofertas, você está edificando este templo, este lugar, esta obra. Por isso eu quero orar com você e agradecer a Deus por sua vida, porque você sabe quem Deus é, porque você sabe quem você é na presença de Deus, porque você sabe da sinceridade do seu coração. Oremos. Eterno Deus, soberano Pai, mais uma vez nós oramos e clamamos pela sua presença. Quero, meu Pai querido, apresentar diante do teu altar de honra, de glória, de poder e de majestade a vida de cada irmão, de cada irmã, meu Pai querido, que agora na sua casa, meu Pai querido, podendo ou não dizimar e ofertar neste momento, abre o seu coração em sinceridade diante do Senhor, dizendo: Pai, eu quero fazer o meu melhor para o Senhor. Pai, eu quero entregar ao Senhor a minha vida, meu Pai querido. Eu quero entregar ao Senhor as minhas posses, as minhas propriedades. Eu quero entregar ao Senhor todo o meu ser, meu Pai querido.
Que em nome de Jesus o Senhor possa tomar, meu Pai querido, nas tuas mãos de glória e poder, meu Pai querido, cada irmão e cada irmã, Senhor. Que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um, meu Pai querido, e que o Senhor possa, meu Pai querido, multiplicar, meu Pai querido, em meio à escassez, multiplicar em meio à crise, porque o Senhor é Deus, meu Pai querido, e mesmo, meu Pai querido, que a gente não consiga, meu Pai querido, ver o fruto, meu Pai querido, na figueira, Senhor Deus amado, o Senhor é Deus, meu Pai querido, e o Senhor pode fazer, Senhor, de onde não há haver, Senhor Deus amado, porque o Senhor é Deus, meu Pai querido. Por isso, meu Pai querido, que não falte, meu Pai querido, pão, meu Pai querido, que não falte abrigo, não falte veste ao teu povo, e que seu povo passe por este tempo glorificando o teu santo nome, meu Pai querido, se alegrando no Senhor, ofertando e dizimando, porque o Senhor é Deus, meu Pai querido. Que o Senhor possa receber no seu altar, meu Pai querido, as ofertas e dízimos, meu Pai querido, que já foram dadas. Porque o dízimo e a oferta não nasce no momento do depósito na conta, nasce no coração, no íntimo, no desejo de agradar ao Senhor de cada irmão e cada irmã. Que o Senhor possa receber esses dízimos e essa oferta que agora, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor. Louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Amém e amém. Eu quero chamar aqui a nossa pastora, que vai ministrar a palavra do Senhor agora a cada um de nós, que você possa também abrir seu coração e sua mente, porque certamente Deus vai falar conosco, porque certamente Deus tem algo para mim e para você nessa noite. Estenda aí a sua mão, mesmo na sua casa, porque é sinal de reverência e adoração ao nosso Deus e reconhecimento de que Ele está presente. Oremos. Eterno Deus, soberano Pai, louvado e engrandecido mais uma vez seja o teu santo nome, meu Pai querido. Nós queremos, meu Pai querido, te apresentar neste momento, meu Pai querido, a vida da nossa pastora, Senhor. E pedir, meu Pai querido, que a tua unção, meu Pai querido, seja sobre ela, para que ela possa, Senhor, derramar sobre todo o povo de Deus, meu Pai querido, que está ouvindo esta palavra, Senhor Deus amado, que ela possa derramar sobre nós a mesma unção que o Senhor vai derramar sobre ela, meu Pai querido, que ela possa ser canal de bênção, meu Pai querido, para que cada um receba a porção que o Senhor tem separado para nós, meu Pai querido. Que essa palavra, meu Pai querido, nos lave, nos limpe, nos transforme, nos renove, meu Pai querido, e faça de nós, meu Pai querido, homens e mulheres fiéis, meu Pai querido, seguidores de Cristo, meu Pai querido. Em nome de Cristo Jesus, abençoa a sua serva e esta palavra. Eu oro e te agradeço porque sei que o Senhor já o fez. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero saudar a todos e todas na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Dizer que estou mais uma vez agradecida a Deus por mais um culto da nossa Igreja Metodista em Diadema. Quero convidar você, a sua família agora, a manter-se nesse espírito, como o meu Anderson falou, porque em casa às vezes é fácil a gente se dispersar, não é verdade? É uma criança que anda, que corre, ou que fala alguma coisa, é alguém chamando a atenção, mas separe esse tempo para permanecer na presença do Senhor. Não deixe que nada venha atrapalhar essa comunhão preciosa. Quando a minha nora vai lá na minha casa, ela também, juntamente com meu filho, todos nós paramos um pouco e separamos esse tempo para priorizarmos o nosso Deus. Então, vamos ficar no foco, fique em espírito de oração e abra aí a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, versos 15 a 16 e depois do 20 em diante.
E diz assim a palavra do Senhor: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Gease, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que de sua mão se lhe desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Gease em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-o de suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Gease? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, vai dizer o seguinte: que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final se revelarão caminhos de morte. Quando eu era criança, eu corria, e eu tenho certeza que você também corria. Eu corria por causa de algumas coisas. Eu corria da minha mãe, porque a minha mãe, quando eu fazia alguma travessura, ela corria atrás de mim com chinelo. Você deve estar lembrando aí como é que foi a sua infância. Hoje está sendo um pouco diferente, mas na minha época era assim. No geral, eu era uma boa filha, mas às vezes eu aprontava. E quando eu aprontava, vinha minha mãe e eu tinha que correr. Às vezes eu não conseguia, às vezes ela corria mais depressa. Certa vez eu corria por conta de outras coisas, como os meus amigos, quando a gente estava brincando de pique. Você lembra? Na nossa época, quem é mais velho, quem é da minha geração vai lembrar, a gente corria muito na rua, jogava queimada, a gente brincava de pique, era uma correria danada, tinha um objetivo, não tinha? O objetivo não era só ganhar, o objetivo era se divertir. E me lembrei também, quando estava preparando essa palavra, que às vezes eu corria atrás de um homem na rua que vendia doce caseiro. E enquanto muitas vezes ele estava chamando, e anunciando lá os seus produtos maravilhosos e deliciosos, eu ia contar as moedinhas. E enquanto eu contava as moedinhas, ele se distanciava. E às vezes eu precisava correr. E eu, magrela, era ajudada pelo vento, mas eu era determinada. Eu alcançava aquele homem e conseguia finalmente atender ali as minhas necessidades. Cresci correndo,
e continuo crescendo e correndo até hoje. E de tempos em tempos, Deus me leva a considerar o que me faz correr. Aliás, esse é o título da nossa mensagem. O que te faz correr? E Deus me leva a refletir sobre que caminhos eu tenho andado. Lá em João, no capítulo 20, no versículo 4, há também uma correria. Diz que 2 discípulos estavam correndo juntos e de repente um começa a correr mais depressa. E ele chega primeiro, diz o texto. É interessante esses detalhes, né? E por que esses homens estavam correndo? Porque haviam tirado o corpo do Senhor do sepulcro, conforme o relato das mulheres. E eles queriam agora testemunhar com os seus próprios olhos se de fato aquilo havia acontecido. Então, entender, né, o que se passava a partir daí. O motivo dessa correria tinha um propósito. Tem propósito? O motivo que te leva a correr? Correr é uma ação que indica pressa, que indica urgência, dado o grau de importância ao destino em que queremos chegar. Mas conforme diz o texto de Provérbios, há diferença no propósito. Consequentemente, há diferença no caminho que nós escolhemos. E há diferença também nos objetivos que nós iremos alcançar e as suas consequências. Pergunto para você, o que te faz correr? No livro do profeta Ageu, que está lá entre os profetas menores, Deus, por 2 vezes, ele se dirige ao povo dizendo para que o povo pudesse refletir sobre os rumos que eles estavam levando. Deus diz bem claro e sublinha por 2 vezes: considerai o vosso caminho. Você tem considerado o seu caminho? E é interessante que muitas vezes nós nos vemos correndo e muitas vezes nos cansamos e muitas vezes empenhamos esforço, mas muitas vezes a direção não é certa. Muitas vezes estamos indo na direção errada e até pensamos: ai meu Deus, se eu pudesse voltar atrás. E é isso que Deus está dizendo lá para o profeta Amós e para aquela geração. É possível voltar atrás, mas para voltar atrás é preciso que reconsideremos. É preciso que busquemos a ajuda do Senhor. Meu avô era pastor da Assembleia de Deus e ele morava num sítio. E lá nesse sítio onde ele morava, existia muitos caminhos, sabe esse chão de terra vermelha, batida? E muitas vezes eu caminhava com ele para atender alguma comunidade vizinha, porque ele vendia os produtos que ele ali plantava. E certa feita ele disse para mim assim: Patrícia, ande sempre pelo caminho certo. E eu disse para ele: mas como que eu vou saber? Porque lá tem muitos caminhos, né? E ele dizia assim: então, eu estou aqui com você hoje exatamente para isso, para te mostrar qual é o caminho, para que você, da próxima vez que tiver que andar sozinha, ande por esse caminho e não pegue nenhum atalho, de forma que você não venha se perder. E nós sentamos ali, comemos algo que a minha avó tinha preparado para o caminho, e ele disse assim: mas se algum dia na vida você se perder, ore ao Senhor e peça para Ele te ajudar a encontrar novamente o caminho que você deve seguir. Que possamos então estarmos atentos a essa experiência desse capítulo e a experiência de homens e mulheres sábios que Deus tem colocado na nossa vida. É interessante que meu avô completou o seguinte, que infelizmente muitas pessoas não estão ouvindo e nem observando a experiência de outros. Antes, pelo contrário, desejam experimentar o fel para ver se de fato é amargo. Mas se isso tem acontecido com você, ore a Deus e peça a Ele sabedoria para escolher o caminho certo.
Vamos entender então o contexto aonde essa história se passa, porque isso é muito importante para a gente poder entender melhor o que Deus quer comunicar para nós essa noite. Era um período muito delicado, um período onde havia muitas guerras e qualquer deslize acenderia um estopim. Nesse contexto, onde tudo seria um pretexto para um confronto, um comandante da Síria chamado Naamã, que significa aí enfeitiçado, ele fica sabendo por meio da sua serva que lá em Israel ele poderia obter cura para a sua enfermidade, porque ele era leproso. E aí eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. Quando você ler na sua Bíblia, ou aqui no nosso texto, quando se fala em lepra, precisamos ter em mente que o texto está tratando de um contexto muito maior do que simplesmente falar de uma doença física. Na verdade, o que o texto quer comunicar e quer ilustrar para nós é que a lepra, ela serve para apontar o pecado na vida da humanidade. E aqui está sendo enfatizado a fé num único Deus, num verdadeiro Deus. Um Deus que pode tirar o pecado do mundo. O contexto maior, então, que está por trás é o conflito que existia entre os adoradores de Baal e os adoradores de Javé. O texto, então, está nos convidando para avaliarmos a nossa fé e que tipo de adorador que nós somos, porque o tipo de adorador vai dizer o caminho que nós seguimos. É por isso, então, que nós vemos lá em João, no capítulo 14, a declaração de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto não está ali por acaso, tem tudo a ver com o que estamos tratando nessa noite. Então o rei de Israel, quando fica sabendo que Naamã precisa de uma cura e que essa cura estaria em Israel, ele fica alarmado. Mas o profeta Eliseu não, porque o profeta Eliseu, ele enxerga diferente, ele enxerga com os olhos de Deus, ele enxerga com os olhos do Pai. Aquilo que o rei estava vendo como um pretexto, uma afronta, uma situação que poderia levar a uma catástrofe, Eliseu estava vendo como uma oportunidade e como uma chance para que não somente o rei da Síria, como aquele comandante e como toda aquela nação estrangeira pudesse conhecer o verdadeiro Deus, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que faz tudo diferente. Faltava para o rei fé, mas sobrava em Eliseu essa fé. E é interessante então que esse comandante, ele vai até o profeta Eliseu, que ali lhe dá algumas orientações daquilo que ele deveria fazer para que então ele pudesse ser curado. E diz que esse homem vai, conforme o capítulo 13, o versículo 13, versículo 14, e ele faz tudo que ele deveria fazer, ou ele obedece com alguma resistência no início, mas ao final, com alguma motivação, ele consegue obedecer aquela palavra e finalmente ele obtém a cura tão desejada. E quando ele obtém essa cura, ele faz uma declaração de fé muito significativa. Olha o que ele vai dizer: agora reconheço que não há em toda a terra Deus senão em Israel. E ele fica tão feliz, ele fica tão contente com essa cura, que ele deseja retribuir, com os seus presentes, mas o profeta recusa. E por que o profeta recusa? Porque não se pode pôr preço na graça. Então o profeta vai e diz o seguinte: vá em paz para a sua casa. E é aí que aparece Geazi. Quem é Geazi? Geazi era um homem escolhido para andar com Eliseu.
fariseu. Gease é um discípulo que agora caminha com o profeta para aprender com ele, para estar com ele em diversas situações, e essas situações poder prepará-lo para um futuro, para que ele no futuro pudesse também ser um profeta, para que ele no futuro pudesse fazer a diferença também para aquelas pessoas, para aquela nação. E ele, então, podemos dizer, era realmente privilegiado, porque ele foi escolhido. E ele foi escolhido para andar com um homem que não somente tinha uma fé extraordinária, mas tinha uma coragem ímpar e tinha uma ousadia sem precedentes. A gente precisa pensar com quem nós temos andado. Eliseu foi um cara que andou com Elias. E vendo como Elias era com Deus, ele desejou também ser da mesma forma, e não somente isso. Ele orou a Deus e falou: Deus, eu estou tão admirado daquilo que o Senhor pode fazer, que eu quero que o Senhor me use para fazer 2 vezes mais. Eu quero ter a mesma ousadia, a mesma intrepidez para fazer diferença no meio da minha nação. Uma nação que estava passando fome, que estava em guerra, que havia pessoas que estavam sofrendo. E ele quis fazer o dobro de milagres. E Deus viu nesse homem um coração tão desejoso e tão apaixonado que, de fato, Deus colocou sobre ele essa unção. E diz então a história que ele, até depois de morto, Deus o usou para fazer milagre. É demais, né? Andar com um homem de Deus já seria maravilhoso. Andar com um homem assim é para a gente ficar pensando: meu Deus, é privilégio demais. E então, Elias agora partiu, Eliseu agora assume, e Gease está andando com Eliseu. A primeira delas encontra-se na narrativa da mulher sunamita, que está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. A segunda vez que ele é mencionado encontra-se nesse texto, e por fim no capítulo 8. Então nós vamos ver o que a caminhada de Gease pode ter a ver com a minha e a sua caminhada. Uma coisa Deus tem falado muito ao meu coração, e eu tenho dito isso, e a psicologia diz que quando a gente repete uma coisa várias vezes, quando é necessário a gente ouvir uma coisa várias vezes, é porque a gente ainda não entendeu, e a gente precisa elaborar e tomar posse disso. Então eu acredito que é por isso que Deus coloca tanto no meu coração para eu falar isso. Dizer que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco. Às vezes dizemos tanto que Deus está conosco, mas agimos como se Ele não tivesse. E mesmo nesse período de isolamento, mesmo nesse período onde a gente tem que estar afastado das pessoas, às vezes é como se a gente também estivesse afastado de Deus, mas Deus está conosco. Eu fico pensando aqui no profeta Elias, que lá em 1 Reis, no capítulo 19, diz que ele se sentia sozinho. A batalha estava tão acirrada, ele se sentiu frustrado num determinado momento, porque depois de tanto orar, de tanto buscar, ele ainda via muita resistência por parte de Jezabel e Acabe, e ele vai para o deserto e ele ora, e ele fala para Deus muito sentido, dizendo: Deus, só eu fiquei. E Deus disse para ele: não, você não ficou sozinho, eu estou com você. E creia, ainda há 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, há 7.000 que estão comigo. E eu acredito que esses 7.000 não significa o número em si, mas o que ele representa. Havia uma intercessão que era levantada a Deus e que fazia diferença. E que aquela guerra seria ganha. Aquele homem seria destituído do poder com aquela rainha, porque Deus estava ouvindo aquele clamor.
E de fato, logo após essa oração e essa afirmação por parte de Deus, Deus então fala para ele: agora você vai descer e você vai ungir Eliseu como seu sucessor, e ele vai caminhar com você. E de fato, Deus mostra para ele que ele não estava sozinho, que Deus mandaria reforço, porque Deus é o Deus que ouve, é o Deus que socorre, é o Deus bem presente na nossa vida. Deus nunca nos deixa só. E é interessante então que Eliseu passa a caminhar com Elias, não só para que Eliseu aprenda, mas para que Elias se sinta apoiado, amparado, a partir de um auxílio de um companheiro. Então, o que a gente pode ver é que Deus está sempre colocando pessoas especiais, e Geazi tinha uma pessoa especial na vida dele. Ele era jovem, mas recebeu na sua vida um grande homem, alguém com uma unção para conduzi-lo, e ele desperdiçou essa oportunidade. Se você olhar para Geazi, desde o início da sua caminhada, você vai ver que, embora ele tenha sido escolhido para algo especial, com alguém especial, ele não conseguiu enxergar isso. Diz então que, apesar dele ter um olhar sensível, num determinado momento, para entender como Deus poderia abençoar uma mulher com um filho, e Deus, de fato, dá um filho para essa mulher, através ali de uma profecia do profeta Eliseu. Quando esse menino vem a morrer, Eliseu dá oportunidade para Geazi, para que ele vá ao encontro dessa criança, para que ele possa orar e ali aquela criança possa ressuscitar. Mas quando Geazi chega lá, o que acontece é que a gente não vê um homem de fé, a gente vê um homem religioso. Geazi fracassa, andava com um homem cheio do Espírito, mas a vida dele estava vazia, sem unção, sem poder, sem autoridade. Certamente era um homem que, assim como eu e você, admirava homens e mulheres de fé. Sabe aquele tipo de pessoa que diz: olha, você pode orar por mim, escolhe alguém para orar, porque vê nessa pessoa uma intimidade muito grande com Deus. Ora por mim porque você tem poder e tem autoridade diante de Deus. Talvez Geazi fosse essa pessoa. Não que tenha problema que alguém ore por nós, não. É bênção que alguém ore por nós. Mas quando a gente confia mais na pessoa do que naquele que dá poder para a pessoa para curar, isso começa a ser um problema na nossa vida. Quando a gente torna o intercessor um guru, mas a gente não aprende nada com ele do que é ter vida com Deus, do que é ser transformado por Deus. Às vezes nós estamos assim como Geazi. Deus falou profundamente ao meu coração, e essa palavra é para mim também, é para todos nós, para todos os servos e servas de Deus, que a gente precisa andar atento na nossa caminhada. Às vezes nós andamos com gente que tem fé, mas não temos fé. Estamos no lugar onde acontecem milagres, mas a gente não consegue ser ferramenta de Deus para que o milagre aconteça. Às vezes a gente não tem o bordão, o cajado, como tinha Geazi, mas a gente às vezes usa a Bíblia, às vezes a gente usa o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo, o nome do líder, para legitimar muitas vezes a nossa fala, para legitimar as nossas atitudes, mas por dentro a gente está vazio. É só aparência, mas por dentro não tem nada, não tem fé, não está olhando as coisas acontecerem, mas é como se não fizesse parte disso. Sabe, amados, Geazi, vendo que o menino, ele não ressuscitava, que não acontecia nada, que o menino estava morto, ele busca Eliseu.
E quando ele busca Eliseu, Eliseu vem, Eliseu ora e o menino ressuscita. Ali Geazi teve a oportunidade mais uma vez de poder ter uma aula prática e considerar como Deus falou lá no tempo de Amós, o que estava acontecendo de errado com ele. Peraí, estava tudo certo, o profeta me mandou, eu estava no lugar certo, eu estava com a pessoa necessitada, eu sabia o que fazer, e por que nada aconteceu? Era tempo de avaliar, porque agora ele via um menino sendo ressuscitado, era a oportunidade que ele tinha de rever o estado da sua fé, como estava a sua espiritualidade. E a gente vê um Geazi que está correndo, que está apressado, mas sem objetivos. Se você parar, você vai ver que ele não tinha propósito na sua vida. Era um homem que corria para lá e para cá. Lá no versículo 26 do capítulo 4, ele corre ao encontro da mulher, porque o profeta diz para ele, olha, vai lá ao encontro da mulher que ela está vindo para cá, apressa-te ao encontro dela. Ele vai, depois ele corre lá para a casa do menino no versículo 29, ele no versículo 31 corre de volta para o profeta, mas em nenhum momento a gente vê Geazi correndo para Deus. A gente só vê Geazi correndo para pessoas. Mas em nenhum momento a gente vê Geazi correndo para Deus. Ele já tinha uma caminhada, um tempo que ele estava andando com o profeta. Mas a gente percebe que ele estava insatisfeito. Sabe aquele vazio que existia no interior dele? Precisava ser preenchido. E ele não tinha preenchido com as coisas certas. Mas ali tinha um vazio, e quando a nossa vida está vazia, a gente vai procurar encher. E a gente vai procurar encher com alguma coisa, e nem sempre é coisa boa. Sabe, é difícil viver à sombra de alguém. É difícil. Se por um lado, é bom ter um companheiro de fé para andar conosco, por outro, muitas vezes, um homem e uma mulher de Deus se torna uma régua, se torna um espelho, para a gente poder, olhar para nós mesmos e ver o nosso estado, muitas vezes de acomodação, a nossa falta de crescimento, para a gente ver o quanto falta, para a gente chegar lá nos objetivos que Deus tem para a nossa vida. É bom andar com gente íntima de Deus, mas é difícil quando os demônios, eles dizem assim, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e você? Quem é você mesmo? Aí é complicado. E eu quero te perguntar mais uma coisa nesta noite. Você já quis muito uma coisa e correu atrás dela sem medir as consequências? Pensa aí. Você não precisa falar para ninguém não, porque às vezes a gente tem esse negócio, a gente tem dificuldade quando a gente precisa fazer uma revisão em nós, que a gente está mais preocupado do que as pessoas vão pensar de nós, do que preocupado em resolver essas questões dentro da gente. Naamã oferece uma gratificação generosa. Ele reconhece a Deus, ele tinha acabado de fazer uma declaração maravilhosa, mas ele é novo convertido. A gente tem que ter isso na nossa mente. Ele traz consigo as relações de troca, de barganha, que ele estabelecia lá com os deuses dele. Quando ele precisava fazer as suas orações e as suas promessas, ele fazia alguns sacrifícios lá em troca. E ele traz essa relação agora para esse novo tempo, para essa fé ainda que está nascendo. Ele é novo convertido. É fácil da gente entender isso. Havia também, lá no fundo de Naamã, um entendimento que se ele pagasse, que se ele recompensasse ao homem de Deus, ficaria tudo certo, estaria um kit, pensando na questão da relação frágil que existia entre a Síria e Israel. Não haveria nada que pudesse ficar pendente. Mas Eliseu sabia bem disso. E por isso Eliseu recusou
aquele presente. Por isso ele recusou aquela oferta. Ele queria que Naamã compreendesse que aquela dívida jamais poderia ser paga. Que aquela dívida agora era uma graça que ele tinha recebido e merecida. Ele não merecia, mas ele recebeu, e a única forma que ele teria de agradecer é essa, é de ter um coração eternamente agradecido a Deus. Era a única forma, não haveria outra forma de recompensar, apenas a sua fé e gratidão a Deus. E é por isso mesmo que o profeta o despede em paz, porque essa paz seria estabelecida a partir dessa dívida que não poderia ser paga. Imagine Naamã chegando lá na cidade dele e contando para as pessoas o seu testemunho, as pessoas vendo ele naquele cavalo lindo, maravilhoso, entrando todo polposo, olhar para a pele daquele homem e ver que aquele homem estava curado, sarado. E ele poder dizer, olha, e tudo isso eu recebi de graça. Vocês acreditam que eu recebi de graça? Porque Naamã era alguém que tinha voz, era uma pessoa influente, as pessoas o ouviriam. Imagina quantas pessoas poderiam se converter a Deus através do testemunho de Naamã. Mas sabe o que acontece? Essa paz, ela é quebrada, porque mais tarde a Síria entra em guerra contra Israel. Aí você vai entender como que a nossa atitude vai impactar não somente a nossa vida, mas vai impactar a vida das pessoas que andam com a gente e de todas aquelas que Deus deseja ganhar. Geazi não ficou bem com esse negócio do profeta despedir em paz. É claro que isso não estava tão consciente, essa coisa da paz, mas estava consciente a insatisfação dele, isso é claro. Olha o que diz o texto, que ele corre em alcançar Naamã e jura, pensa, olha o que ele vai dizer, tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei recompensa. Isso aqui é uma coisa bacana para a gente parar e pensar. Esse homem não estava bem. E o problema era esse. Era uma vida frustrada, porque ele precisava de recompensa. Ele não sentia que o que ele fazia ou o que ele recebia era o bastante para ele. Ele achou que o que ele fazia, ele recebia, era muito pouco. Ele não percebeu o lugar que ele ocupava. Sabe, os profetas escolhiam os seus discípulos, como eu disse, a dedo. E Eliseu havia escolhido a ele. Eu quero dizer para você que no tempo de Elias tinha mais de 2.000 discípulos. E de 2.000 discípulos, ele escolheu Eliseu, que nem fazia parte do ciclo de discípulo dele, porque Deus assim o ordenou. Geazi não estava ali por acaso na vida do profeta Eliseu. Você está compreendendo isso? Eu quero que você entenda a sua posição especial. Algo chamou a atenção de Eliseu. Eliseu viu em Geazi potencial. E não só isso, deu a ele oportunidade para ele ser profeta. Quando entregou para ele o seu cajado e disse para ele, olha, vai até a casa com essa mulher e você vai orar para o filho dela e você vai ver o que Deus pode fazer através da sua vida, assim como Ele usa com poder a minha vida, Ele vai usar a tua vida também. Sabe o que significa o cajado, o bordão? Ele é símbolo de um pastoreio. Ele é símbolo de amparo, direção e condução.
Você está entendendo isso? Quando o profeta, ele não vai e diz para que o seu discípulo vai porque confia nele. Porque sabe que as lições que ele aprendeu seriam suficientes para que ele pudesse dar conta daquele recado. Não entendeu que poderia pedir a Deus para que provesse na sua vida. Se ele achava que era pouco o que ele tinha, se ele tivesse orado ao Senhor, certamente o Senhor, se julgasse necessário, lhe daria muito mais do que ele recebeu da parte de Naamã. Ele queria ser importante, não percebeu que já era importante. Às vezes a gente anda assim, querendo ser importante, mal sabendo que a gente já é importante. E é isso que eu quero parar e dizer para você. Você é importante para Deus. Talvez você tenha ouvido isso inúmeras vezes, mas o problema é que você não tomou posse disso, não tomou posse dessa verdade. Não percebeu que Deus colocou ferramentas e pessoas na sua vida para que você seja realizada em todas as áreas. Não percebeu que Deus te escolheu para andar ao lado dele. Não é um profeta, é o próprio Deus andando com você, dando o Espírito Santo, o companheiro, o amigo, o consolador para andar com você. Sabe o que é triste? Já está indo para o final. É que para a gente se sentir alguém ao sol, às vezes a gente se apressa em algumas coisas que não vale a pena. Geazi se apressou em jurar por Deus. Usou o nome de um profeta para conquistar tesouros que não lhe pertenciam. Ele também mentiu ao dizer que aqueles bens seriam para 2 discípulos que estavam precisando. E ao chegar para o profeta, ele ainda continuou enganando, dizendo que não tinha ido para lugar nenhum. Andava com Eliseu e não sabia quem Eliseu era. Era homem de Deus revelado. E Eliseu falou para ele: e aonde estava o meu espírito, se não com você no caminho, para não ver que cometia pecado? Que triste. Sabe o que é pior? Não foi o que o profeta descobriu, mas que Geazi não entendeu que mais importante do que o profeta era a falta de temor a Deus. E às vezes eu e você perdemos esse temor de Deus. E as consequências disso não foi só a saúde física de Geazi, é que ele comprometeu toda a descendência dele. Diz que por conta dele toda a descendência dele ficou comprometida. Sabe o que significa isso? Frouxidão espiritual, exceções, enganos, mentiras, ganâncias, que se a gente não cuidar hoje, que se a gente não se arrepender hoje, que se a gente não mudar o curso hoje dessa história, a gente vai passar para as próximas gerações e eles vão seguir as nossas pegadas. Sabe, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 27, vai dizer que Geazi não foi curado de sua lepra. Jesus disse que no tempo de Eliseu, somente Naamã foi curado de lepra. Talvez a lepra dele tenha deixado de ser contagiosa, conforme Números, capítulo 13, versos 12 a 13, o que justifica a presença dele lá diante do rei Chorão, no capítulo 8. Mas o certo é que a corrida para mim e para você pode dar certo. A corrida dele não deu, mas isso deve servir de exemplo para nós, o que nós não devemos fazer. Conhece que você está perdido, que escolheu um caminho tortuoso, ou se desviou, se apressou para o mal, não consegue sair do lugar. Deus te chama. Deus te chama hoje. E a ceia, ela é a nossa comunhão com Ele, como o irmão Anderson falou.
É Deus dizendo que nos valoriza, é Deus dizendo que a nossa vida valeu a vida de um justo, que tem um alto preço e que Deus nos escolheu para andar com Ele, fazer diferença nessa terra, porque Ele vê em nós potencial. Às vezes o que ninguém mais vê em nós, Deus vê. A gente olha para Geazi e às vezes a gente não entende por que ele foi escolhido. Talvez ele já tivesse revelado alguma coisa, mas Deus quis dar chance para ele. E Deus dá chance para mim e para você nesta noite. Mas para isso a gente precisa reconsiderar, olhar o caminho que a gente tem trilhado. Deus, Ele nos escolheu, e se nós caminharmos com Ele, a nossa corrida vai ser vitoriosa. E pode ter certeza que Ele está de braços abertos nessa noite, esperando você. Jesus morreu de braços abertos por isso, para dizer para nós que a gente pode chegar, porque Ele vai estar conosco. Nós vamos orar nessa hora e vamos tomar a Santa Ceia. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer pela Tua palavra que nos exorta, porque lá em Hebreus o Senhor diz que os pais que são maus precisam disciplinar os seus filhos e os seus filhos os amam. Assim o Senhor, como um Pai perfeito, precisa nos disciplinar, porque o Teu amor também é perfeito. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse, Senhor, desta palavra quando o Senhor diz que o Senhor nos escolheu para andar contigo, que o Senhor vê em nós, ó Pai, potencial, que o Senhor vê em nós, ó Deus, valor. É por isso que o Senhor deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, uma morte dolorosa, para que eu pudesse experimentar junto com meus irmãos e minhas irmãs vida e vida em abundância. Deus, por favor, corrige a nossa rota, corrige a nossa caminhada, que os nossos pés não se apressem para o mal, para a morte. Que nós possamos, Senhor Deus e Pai, correr na direção certa, na direção que nos leva, Senhor, a objetivos claros, específicos, Senhor, que nos leva a realizar propósitos, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos fortalece. Não permita, Senhor, que o nosso coração, ó Deus, busque recompensa natural para coisas sobrenaturais. Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode sim nos abençoar, dar conforto, dar, Senhor Deus, as coisas materiais que necessitamos, nos ajudar a honrar os compromissos que temos. Eu creio, Senhor, que há coisas, Senhor, nesta terra das quais nós precisamos, mas eu creio também, ó Pai, que nós precisamos confiar no Senhor. Mais do que, ó Deus querido, e dar importância a coisas, nós precisamos dar importância àquele que é dono de todas as coisas. Foi falado isso hoje. E em Ti nós podemos ter isso, papai. Como o Senhor, o Teu Filho falou lá do profeta Abacuque, quando todas as coisas saírem, resta Deus. E quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Pai, se tem alguém, ó Deus, se sentindo sem importância nesta noite, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro agora e fortalecê-lo, que ele saiba o quanto ele é amado, o quanto o Senhor importa, e que diferente de Geazi, ele pode sim ter a cura, a restauração e a certeza que uma vez restaurado, o Senhor não se lembrará mais e o Senhor vai usá-lo, vai usá-la poderosamente em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero convidar nossa irmã Isomar. Hoje nós somos em 4 aqui, né? O irmão Danilo, como sempre, nos auxiliando aqui na gravação, com muito carinho e dedicação. Nossa irmã Isomar, da diaconia, ela vai abrir ali pra gente os elementos da ceia. E diz assim a declaração, né, da instituição da ceia do Senhor. Amados irmãos e irmãs,
O Senhor Deus onipotente, nosso Pai celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feito uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremos-nos a Deus em resposta ao seu amor. E diz assim o memorial: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A ceia é do Senhor e é Ele que nos convida, se estamos arrependidos dos nossos pecados e estamos em comunhão e desejosos de viver uma vida abundante, a participarmos dela. Por isso eu quero pedir agora que a irmã Isomar possa servir o irmão Anderson, servir o irmão Danilo. Quero que você também aí possa se servir e servir a sua família, para que todos juntos possamos comer e beber. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo, que foi moído, foi transpassado por mim e por você. E o cálice representa o sangue que Jesus derramou para que os nossos pecados fossem perdoados todos. Por isso nós podemos ter a plena certeza que podemos ter livre acesso ao trono do Pai, que podemos participar do seu reino e fazer a diferença. Você possa comer nessa hora e possa ser fortalecido por essa certeza dessa palavra e dessa promessa do Senhor. Deus é com você e nele não há mais condenação. Você é livre, você tem nova chance, nova oportunidade e tem a bênção do Senhor para uma vida abundante. Bebemos. Diga graças a Deus. Que agora você possa orar em família, que você possa agradecer a Deus por este culto, por essa palavra e por essa promessa que você recebeu. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce e perfeita amizade, o companheirismo com o Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, todos os dias, até a consumação do século. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até semana que vem. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados. Sermos inundados por tua glória. Santo
Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Este é o desejo, Deus. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, Deus, não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, tua presença. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo, é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo, é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor Jesus, nesse momento nós te oramos, Pai, e te agradecemos pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos falar para as pessoas, Pai, desse teu amor, Deus, da realidade do teu amor, Pai, expresso na cruz do Calvário, Deus. É por isso que nós queremos provar o quão real é tua presença em nossas vidas. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.